Então, rolou, hein? Estamos online! Beleza pura, tamo junto. E aí? Começa aí. Online! Depois de uma saga aqui, estamos online. Ai, ai. Seja bem-vindo, galera, aí à live. Terão virado, segunda live que a gente tá fazendo. Primeira live de verdade, a outra foi gravação, né? A gente resolveu gravar aqui o vídeo e postar, né, nos canais aí do YouTube. E hoje a gente vai estar falando sobre partitura, leitura de partitura, dicas para vocês estudarem, enfim, comentários, respondendo perguntas de vocês também. Então é isso, tá bem massa e vamos nessa. Eu sou o Matheus Guerra, quem tá aqui no meu canal acho que já me conhece. Se apresente aí, galera. Vai lá. Vai lá, Lincoln, fala aí. Fala, galera, eu sou o Marcos Lincoln, saxofonista. E eu sou o Lucas Ramos, baterista. Prazer estar falando com vocês aí. É isso, nós três somos professores na Brasileiro França e decidimos, nessa 2020 aí, enfrentar essa empreitada aqui, né? Eu tenho um Virato, muito conteúdo de graça aí, conteúdo massa para vocês e vamos embora. Toda terça, às 9h21, 21 e 21 a live. Hoje a gente teve esse problema, então tá rolando, né, com um certo atraso aí. Mas hoje foi o dia do Tajá, né? Nossa, a gente tava aqui todo animado aqui, fala, cara, vamos entrar online, vamos fazer, e aí, do nada, vem. Hoje foi o dia do banho da tecnologia na gente, mas show de bola. Isso foi foda. Então, quem começa? Faz parte. Quem manda ver? Matheus, faz um negocinho pra gente, antes da gente começar. Certo. Fecha o chat aí, que tá aparecendo aqui do lado aqui pra gente, aqui, ó. Chatzinho aqui? Aí, pronto. Valeu. Então, manda ver. E aí, começa aí, Lucão, começa aí com o nosso tema aí, que a gente vai falar hoje aí, que é a importância da leitura de partitura. Fala pra gente aí qual é a sua visão disso, você concorda, você não concorda? Cara, na verdade é o seguinte, para a gente tentar ser mais didático aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar separar por tópicos aqui, vamos falar... Eu vou falar um pouco do que eu penso, mas quero que vocês comentem também aí. Cara, sim. Eu tenho uma frase, e aí eu quero que vocês já pensem em comentar isso aqui, que eu tenho uma frase que eu digo. Quem lê partitura aprende 10 vezes mais rápido do que quem não lê. Não quer dizer que quem não lê não vai aprender. Mas eu acredito que quem lê partitura pode aprender 10 vezes mais rápido do que quem não lê. O que vocês acham dessa frase aí? Vai lá, Link, manda ver. Cara, eu concordo com essa frase, né? Eu acho assim, às vezes quando a gente eu acho que a frase deixa um pouco limitado isso, né? Mas assim, eu acho que sim, quem realmente tem um contato com a partitura aprende realmente mais rápido, né? Porque quem não tem, né? Porque, querendo ou não, você consegue visualizar o que está ali na partitura, consegue visualizar tudo que está acontecendo, tudo que a música está querendo te passar. Né? Eu concordo com essa... Deixa eu só aproveitar uma coisa aqui, dizer que eu também estou online aí, estou ao vivo no meu YouTube. Tivemos um monte de problema aí hoje, problema com o computador, problema com tudo que vocês pensaram, então acompanha aí, tem gente assistindo aqui de cá também, só para deixar claro para vocês. Sejam bem-vindos aqui, esse é o Triunvirato, estamos falando de novo aqui, tá rolando lá no meu canal também. Vai lá, Link, continua aí. Não, era isso mesmo, eu concluí o raciocínio, eu concordo com a afirmação, né? Eu acho que a gente também não pode ser uma afirmação que isso, é uma verdade absoluta, mas na minha opinião, na minha visão, eu acredito que quem tem contato com leitura de partitura, quem lê partitura realmente consegue, né, aprender um pouco mais rápido do que quem não tem a leitura de partitura. Justamente por quê? Porque consegue visualizar, consegue entender mais rápido os elementos que estão ali, né, o que a música quer passar. Né? Até porque quando o compositor escreve, né, tratando de música erudita, ou até mesmo de música popular, as pessoas normalmente costumam querer ser bem honestas, né? O máximo de informações que ele coloca na partitura ali para o músico, né, para o intérprete, ver aquilo e já bater o olho e já saber o que vai fazer. Então, eu acho que quem tem realmente a leitura de partitura consegue sim aprender mais rápido
que quem não tem, quem não lê partitura. Tá. Só para deixar claro, quando eu falo eu acredito e acredito mesmo que você consegue desenvolver 10 vezes mais rápido que quem não lê, eu vou te falar assim, ó, primeiro, você não depende só de uma pessoa para te ensinar quando você tem uma leitura boa. Você não precisa. Se você vai pegar um repertório, por exemplo, você consegue desenrolar o repertório sem ser só de ouvido. Então você pode tirar algumas luzes. Vou dar um exemplo aí de guitarra aí. O meu é batera, mas eu vou falar um pouco de guitarra. E aí você me corrige se eu estiver errado. Às vezes o ouvido ele pode até enganar uma nota muito próxima ali. Então, eu acredito que aquilo que tá escrito ali vai facilitar. Então, eu vejo a partitura como um código, né? No meu curso online lá, eu falo, é uma bateria sem limites. O curso chama Bateria Sem Limites, Código Aberto. Bateria sem limite, porque não tem limite para aprender. O céu é o limite. Não existe esse limite, tá? E código aberto, porque eu acredito muito que a música é um código aberto, ela está aberta para todo mundo. Então, assim, a escrita é um código, né? É uma chave que abre para outros horizontes. Então, se você tem esse código, você sabe ler o código, é como se você estivesse na guerra. Eu acredito que se você está na guerra e você não sabe ler o código Morse, você vai perder muita coisa que está ali, às vezes, ou um pedido de socorro, ou uma pessoa mandando um código para você de que vem bomba. Então, eu acredito que a leitura é esse código que vai fazer você abrir essas tantas chaves que a música pode te levar. Vocês concordam com isso? Não, é verdade, eu concordo. Nessa questão que você falou aí do ouvido, isso é uma coisa que quando a gente começa a estudar, quando você começa a estudar, você começa a ter contato com a música, à medida que você vai evoluindo, uma das coisas que vai evoluindo junto é o ouvido, né? Essa questão da audição, né? E realmente, sim, quando você vai trabalhar isso, o ouvido ele pode ser um pouco enganoso mesmo, a nota às vezes está ali muito próxima ali, né? Você não tem um domínio tão grande do ouvido, né? Uma coisa que a gente vai também desenvolvendo ao longo do tempo, tem estudos específicos sobre isso, para você desenvolver a audição. Então, eu concordo com o que você disse aí, sim. E você, Matheus? Então, comentar um pouco sobre isso, né? Essa questão da leitura. Eu acho que, assim, como cada um tem uma área aqui, né, de instrumento, por exemplo, na guitarra. Na guitarra, raramente a gente começa a ensinar pela partitura, porque por ser um instrumento de difícil visualização das notas, pelo lance das casas, né? Por exemplo, sei lá, um Mi3, a gente tem 3 Mi3 no instrumento, 2, 3, né, ao longo do braço. Então, na questão da leitura, é um pouco complexo, assim, no começo. E aí, o que acontece? A gente trabalha muito com cifra e tablatura, né, para quem está começando. Porque a tablatura, ela resolve. É como se fosse meio que uma partitura para guitarrista, né? Tipo, mais específica, onde a gente tem ali, tipo, as casas do instrumento mesmo, né, anotadas. E a tablatura ela não trabalha com ritmo. Então, o ritmo você não tem o ritmo escrito na tablatura, mas você tem a posição das notas e tal. Então, acaba que a gente costuma usar bastante a questão da tablatura, né? Agora, sobre a coisa da leitura, especificamente, eu acho que, por exemplo, é meio que esse negócio que você estava falando aí, Lucas, do ouvido, né, da influência do ouvido, né, da leitura. Eu acho que, por exemplo, na guitarra mesmo, eu na verdade vou falar como eu aprendi, assim. Eu acho que a leitura ela foi muito benéfica para mim. Eu estou falando mais da tablatura, né, não da partitura, como eu falei, mas a tablatura ela me ajudou muito, imensamente no começo em relação ao ouvido. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade com tirar música de ouvido, né? Algumas coisas já tem, tipo assim, coisas que estão muito, muito mais fáceis de tirar, mas a grande maioria, assim, eu nunca tive um ouvido muito bom, assim, sabe, para tirar as coisas com facilidade. Então, a leitura no início, ela foi super importante para mim, porque me deu repertório, foi o que me trouxe repertório, né? O que me deu essa base mais fundamentada
né, de acordes, de cifras, de escala. Eu peguei isso tudo através de tablatura, de partitura, com o decorrer, né, do estudo. Então, acho que, às vezes, a gente também querer tirar as coisas de ouvido, isso é uma mania que a gente tem, né? Que muita gente tem, quem está começando. Fica, porra, eu quero saber, eu quero aprender a tirar as coisas de ouvido, eu quero... o que eu tenho que fazer? Mas talvez não é isso. Você não está nesse momento ainda, você está no momento de aprender. Então, a leitura, ela é super importante nesse momento, porque nem todo mundo nasce com ouvido perfeito, ouvido absoluto, ouvido, né, não treinado, não complexo aí nesse sentido. Então, acho que a leitura, a gente aprender a ler no começo do ensino é super, super importante e agrega muito aí. Para quem não tem esse ouvido absoluto, né, esse ouvido super, né, super desenvolvido. Então, é isso aí. Eu quero aproveitar para falar, então, que assim, são muitos aspectos, né? Se nós pegarmos assim e colocarmos por tópicos, a importância da leitura para o iniciante. Nós podemos começar falando, então, o que você estava falando sobre a importância para o iniciante. E a importância, se nós colocarmos aí os momentos, né, do músico e tudo mais, porque se eu for falar agora da área profissional, ou do músico do estúdio, ou do sideman, ou do cara ou da importância do músico professor. Então, assim, são vários momentos que nós vamos viver isso e vários aspectos que nós vamos ter que avaliar no sentido de a leitura é importante até que ponto, e até que ponto também, em alguns aspectos, a leitura pode atrapalhar, porque eu acho que tem momentos também que a leitura ela pode atrapalhar. Vou te dar o exemplo do improviso, que o Matheus fala muito sobre improviso, mas o músico que só toca lendo, vamos pegar então assim pela didática da coisa, vamos pensar então primeiro o músico iniciante, pode ser pelo músico iniciante? Sim. O músico iniciante, olha só, o que o Matheus estava falando, pô, ele começou, ele deu aí o feedback de quando ele começou e como ele começou e como é que ele fez e o quanto foi importante para ele poder ver essas escalas escritas e tudo isso. Ok. Mas e aquele músico que está começando e ele não tira nada de ouvido também e ele só toca na partitura, ele só lê aquilo, ele só lê o método, ele só lê... Vamos discorrer um pouco sobre isso aí? Eu já vou te dar a minha opinião. Eu acho que é um problema muito grande, porque a gente perde um pouco da percepção do que ele tem que treinar também de percepção. Mas eu quero dizer que continuo com a minha opinião de que, sabendo lidar com a questão da leitura, que é um código, para mim está bem claro, acho que está bem claro para todo mundo, de que é uma chave, um código, e se a gente sabe desvendar esse código, a gente acaba tendo mais uma ferramenta. O que a gente tem que pensar é que a leitura é mais uma ferramenta para se chegar à música, porque a partitura em si ela não é uma música, ela não tem nada, não está saindo som ali, né? Então, mas é uma ferramenta para mim importantíssima. Estamos falando do músico, lembrando que nós estamos falando sobre o músico iniciante. Depois nós vamos falar do intermediário, do avançado, do profissional, do músico de estúdio, do ensaio com a sua banda, da gravação com a sua... Podemos falar em vários aspectos. Mas queria que vocês falassem um pouco o que vocês pensam com os alunos de vocês, porque eu acredito que se o meu aluno ele desenvolve... Olha, vou te dar um exemplo que aconteceu esses dias atrás. Eu fui ensinar um cara que não sabia ler nada sobre contratempo. Foi muito mais simples eu mostrar para ele uma colcheia ali para mostrar esse tempo fraco, esse contratempo, do que eu simplesmente ficar falando, não, você vai fazer em determinado momento da música esse time aqui, esse tempo e tal, tenta encaixar aqui. Eu acho que é muito mais simples. O que vocês acham disso aí? Mas assim, nesse ponto aí, cara, especificamente desse aluno aí, a gente, enquanto professor, você tem que também ter aquela percepção de como que o aluno vai aprender mais rápido, né? Se o aluno vai aprender mais rápido naquele ponto de visualização, ou se ele vai ser mais sensorial, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que é mais uma estratégia didática de cada um, né?
Mas, pegando o ponto da partitura que a gente falou, quando o Matheus falou ali o ponto dele ali de iniciação na guitarra, né, que essa questão da tablatura, né, do uso disso, eu comecei a perceber que isso é uma característica um pouco mais, vamos dizer assim, de cada instrumento. A guitarra vai ter uma questão da importância da partitura, né? A bateria tem outra visão nessa questão da iniciação musical. Para o saxofone aqui a gente funciona um pouco diferente também, né? Eu particularmente gosto de começar a introdução da partitura com os meus alunos desde o início, né? Então, até quem não sabe nada já começa lendo partitura, né? Seguindo, obviamente, uma didática ali que ele vai ter um contato com as notas para que ele consiga aprender, né, elas, tanto no instrumento, quanto já introduzindo a questão da leitura de partitura, né? Sim, bacana. Certo. Vai lá, Matheus, fala aí o que você pensa disso aí. Então, eu meio que já, né, já comentei um pouco, mas em relação ao iniciante, nem eu penso assim, eu acho que essa coisa, esse perigo, essa parada assim do ouvido, sabe, de querer tirar as coisas muito de ouvido, né, parece que é tipo assim, um super objetivo que o cara que está iniciando tem, assim, né? Não, preciso, sei lá, eu quero aprender a tirar as coisas de ouvido, só que, cara, talvez não é por aí o caminho, sabe? Você tem que se perguntar. Eu acho que o professor ele tá aí para isso também, né? Vale sempre a gente ressaltar essa ideia né, do iniciante de pegar a aula mesmo, assim, de procurar um profissional, né? Ter um norte, de alguém que já tem mais experiência, porque eu mesmo, se eu fosse pelo ouvido, eu não sei se hoje eu estaria fazendo essa live com vocês aqui, não tenho a mínima ideia. Porque, de verdade, assim, o ouvido meu ele demorou muito para desenvolver, assim, foi, sei lá, depois, foi na época da faculdade, assim, depois de eu começar a entender, tirar muito repertório, estudar harmonia mais a fundo, que aí você já, né, por exemplo, sabe ouvir um acorde maior, sabe ouvir um acorde menor, né, sabe ouvir uma escala, sabe ouvir um arpejo. Mas antes de eu estar com isso na mão, antes de eu estar praticando essas ideias sempre, isso não era nada natural para me tirar de ouvido, assim. E também nunca foi uma prática que eu gostei, assim, que me dá prazer, assim, nossa, eu vou tirar uma música de ouvido. Então, para mim, a leitura, ela caiu mesmo de natural, assim, foi um meio que me fez evoluir bastante. E uma coisa que eu vejo também, aqui já falando mais específico também para guitarrista, se a gente for em fórum, em grupos, sei lá, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, a gente vai ver que tem muita gente que, assim, que meio que desdenha da teoria musical total. Os caras falam, mas para que eu vou tirar, para que eu vou ler, né? Por que eu vou entender, sei lá, arpejo, né? Ler partituras, essas questões teóricas, assim. Os caras, muita gente ignora isso. Fala, para quê? O fulano X, sei lá, o Hendrix, né, toca o que tocou, enfim, um gênio aí e tal, da guitarra, e não tem nada, e não sabe ler nada, não sabe quem está tocando, não sabe isso, aquilo. Então os caras têm meio que esse argumento. E eu acho ele muito prejudicial, porque tem pessoas, que nem o meu caso, que a leitura ela veio para, né, para somar, e não para me piorar em alguma coisa que eu deixe de estar ganhando por estar lendo, entendeu? Ao invés de estar tirando as coisas de ouvido. Então acho que isso é muito relativo, assim, acho que vai de cada um, mas principalmente focar, pensar a leitura como algo que vai somar e não que vai ser prejudicial nesse início para quem está, né, começando e tal. É o que eu acho, assim, eu acho que dá para somar. Eu acho o seguinte, cara, tem coisas que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, saca? Principalmente quando nessa questão do músico iniciante, porque assim, eu não sei o instrumento de vocês, mas no meu instrumento, por exemplo, de vez em quando a gente tem um contato com... Ó, o Lucão caiu aí. Sim, parece que o Lucão caiu mesmo. No meu instrumento, de vez em quando a gente tem um contato com alguns mitos, né, que a galera costuma falar, né? Às vezes fala lá, meu Deus, profissional toca assim, estudante toca assim, saca? E eu já cansei de ver pessoas falando, não, músico que é músico toca sem partitura. E isso realmente, quando você tem contato com esses mitos, é muito prejudicial, né? Principalmente quando você toma isso como absoluto, né? Então, assim, eu vi que você contou um pouco da sua história, né, com contato à partitura, eu vou contar um pouco a minha,
que é o seguinte, quando eu comecei a música, quando eu comecei a ter contato com partitura, eu tive extrema dificuldade, sabe? E o mais engraçado é o seguinte, às vezes quando a gente tem uma dificuldade no início, aí tem umas pessoas que falam, não, isso não serve para nada, isso não serve para nada. Cara, mas para mim fez muita diferença, sabe? Eu sempre ouvia, quando eu comecei a música muito cedo, e eu sempre ouvia as pessoas falando assim, olha, a partitura é um mecanismo que você se conecta com as outras pessoas, ou seja, através da partitura, você não precisa falar com ninguém. Se você sentar com um grupo e der a partitura para cada um, eles vão conseguir tocar, independente se um está falando árabe, o outro grego, o outro inglês e o outro francês, ali ninguém conseguir ter contato. E isso, meu professor falava, eu ficava aqui e falava, cara, mas como assim, né? E como eu tive dificuldade, mas mesmo com dificuldade, eu fui atrás disso, corri atrás e consegui, né, aprimorar essa questão. E hoje em dia eu não tenho dificuldade com leitura de partitura, mas chegou num ponto que eu comecei a perceber o seguinte, essa questão do ouvido e da partitura. Os dois são importantes. A gente não pode classificar o que é mais importante, porque, querendo ou não, você tem diversas pessoas, você tem pessoas que pensam diferente, você tem pessoas que têm atitudes diferentes, tem pessoas que aprendem de maneira diferente. Né? Então, a gente entra naquele ponto, que falei agora há pouco ali, que o professor, né, ele tem que ter essa percepção de analisar como é que seu aluno vai aprender. Né? Ele é mais sensorial, ele é mais visual. Então, isso é uma coisa que a gente começa a entender enquanto professor e começa a observar também os nossos alunos. Né? E continuando um pouco sobre essa questão do meu contato com a partitura, assim, depois que comecei a ter contato com a partitura, né, que eu fui lá, que eu estudei partitura, eu já comecei a aprender, já estava no nível legal, eu comecei a perceber que eu estava entendendo as outras coisas sem nem saber tocar. Então, quando eu pegava a partitura de piano, eu não sabia tocar aquilo. Se eu sentasse no piano e fosse tocar, eu não sabia tocar, mas eu conseguia entender o que estava acontecendo ali. Né? Pegava a partitura de guitarra, conseguia entender. Né? Pegava a partitura de baixo, conseguia entender. E uma das coisas bastante assim para a gente entender muito assim, como é que é essa questão do ouvido e do ler a partitura, por exemplo, quando eu vou tocar bateria, eu não sou baterista, mas sei fazer alguns ritmos, né? Algumas coisas ali que a gente às vezes aprende. Mas quando eu vou tocar bateria, que alguém chega lá, canta o ritmo, alguém chega lá e toca e eu visualizo aquilo, eu não consigo tocar. Vou lá tocar, fico travado pra caramba. Mas quando me dão uma partitura, que eu vou lá, olha a partitura de bateria, leio a partitura, eu consigo tocar, eu consigo chegar e consigo desenvolver o ritmo, sabe? Então vem aquele ponto assim, poxa, o que é importante? Como é que eu consigo aprender, sabe? Então, assim, eu não descarto nenhum e nem outro. Mas a gente tem que saber, tem que ter essa percepção, sabe? Então, assim, quando eu comecei a falar sobre os mitos que muitas vezes a gente escuta. Então, é ruim, é prejudicial quando você fica só nessa questão dos mitos. Ah, fulano de tal tocou, nunca aprendeu partitura, nunca estudou teoria musical e tocou. Só que, cara, a gente precisa entender que cada pessoa tem seu caminho, cada pessoa está na sua trincheira, cada pessoa tem a sua percepção de vida, percepção de mundo, sabe? Então, se fulano de tal tocou e construiu a história dele assim, não significa que você vai construir a sua história assim. Exatamente. Você acha que você tem a mesma capacidade intelectual que fulano? Você acha que você vive no mesmo contexto histórico que ele viveu? Sabe? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente vê coisas nesse sentido, e se você for ver assim, principalmente se você for para o lado mercadológico, né? Para o lado do mercado aí, né? E aí, tem um lado, tem a vertente do mercado em que você tem que saber ler partitura, né? E aí, será que você vai conseguir entrar em A e entrar em B e sair dos dois bem? E tem o mercado também que você vai lá, não, o cara passa as coisas, ó, o Lucão voltou aí. Tem um lado que você vai lá e faz as coisas de ouvido e funciona, né? Então, assim, eu acho que tem um campo, mas essa importância da leitura de partitura para mim foi me conectar tanto com os outros instrumentos, tanto me conectar com pessoas também, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, o Lucas está aqui, o Matheus está aí, a gente tem bandas, a gente toca, o Matheus tem o grupo dele, o Lucas tem, eu tenho o meu grupo, né, que a gente toca. Então, assim, isso, a leitura de partitura me fez eu conseguir me conectar um pouco mais com o grupo que eu toco, né? Porque eu consigo entender através da partitura
muitas vezes, o que é o baixo possivelmente pode fazer, o que o piano possivelmente vai fazer, o que a bateria vai fazer. Então, por isso que eu acho a leitura de partitura. Então, assim, isso para mim já veio desde o início uma coisa que praticamente me moldou, né? E eu não tenho nada do que reclamar nessa questão de leitura de partitura. Muito pelo contrário, assim, para mim foi fantástico assim para minha história, assim, ter começado com leitura de partitura já do início, né, ter tido todo esse processo de estudo de leitura de partitura, até começar a entender sobre os outros instrumentos. Então, isso foi legal e foi uma coisa tão natural. Eu não fiquei forçando, né? Eu não fiquei forçando tentar entender. Vou entender a leitura de bateria, partitura de bateria. Cara, eu não fiquei forçando. Eu simplesmente cheguei lá, já tinha uma ideia completa de leitura, olhei e falei, poxa, isso aqui é o chimbal, isso aqui é o bumbo, isso aqui é a caixa, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Pô. Cara, e eu me dou bem com essa leitura, sabe? Até hoje em dia até escrevo bateria, né? Mesmo sem ser baterista. Então, é essa questão aqui que eu falo de conectar com os outros instrumentos, né? Eu nunca vou escrever o que um baterista faria de verdade, mas eu consigo escrever uma partitura de bateria para mostrar para o baterista o que eu quero que a música soe, o que eu quero que aconteça naquele pedaço, né? Sim. E aí, Lucão, o que aconteceu com você aí, mano? Cara, perdi nesse negócio da gente mexer, até falar pra galera, deu pau na minha placa de vídeo aqui, acho que deu... O computador tá caindo e, enfim... E aí eu conectei pelo celular, tô no celular. O áudio tá bom? Como é que tá o áudio aí? Tá legal. Não, o áudio tá legal, tá muito bom. Tá ótimo, vamos nessa. Para você já chegar entrando aqui na conversa aqui, certo. A gente tá falando, o Matheus contou um pouco da história dele, né, dessa questão de como ele iniciou, o que foi importante a partitura para ele. Eu contei um pouco da minha história, né? E aproveita que você já chegou aí, já chega contando um pouco da sua história, assim, do seu contato com partitura, né? O que foi que você sentiu, se você sentiu falta, se você não teve contato com partitura, teve contato com partitura depois. Conta pra gente um pouquinho aí. Show. Então, na verdade, eu iniciei o instrumento já num conservatório de música, né? A primeira vez que eu sentei... Na verdade, assim, antes eu já tinha sentado no instrumento, na bateria, enfim, comecei ali a brincar, mas... quando levei a sério, começar a pensar levar a sério, foi no conservatório. Então, o ensino do conservatório já é um ensino mais tradicional, vamos dizer assim, né? Pensa bem na teoria, mas tem muita teoria com a prática, né? Então, você já acaba desenvolvendo desde o início. Mas eu comecei já tocando com a prática da leitura, né? Então, eu fui praticamente iniciado no instrumento com a leitura junta, né? Isso se não foi antes, que, na verdade, a gente tinha que fazer... Na minha época, tinha que fazer 1 ano de teoria. Você fazia 1 ano de teoria para depois fazer o instrumento, né? Então, você também, né, Lincoln? Mas é isso. Então, você tinha que fazer... Mas, assim... eu dei um jeitinho de burlar lá isso lá, então com 6 meses eu já estava fazendo aula e sempre correndo atrás também, fazendo tudo isso aí. Então, eu tenho dificuldade de pensar em só tocar ou ensinar alguém sem ler, porque eu acho que a mente ela vai abrir muito mais. Quando eu penso em tocar, eu penso que quando fecha, não que a pessoa... Cara, conheço autodidatas assim, absurdos, que tocam demais, que os caras simplesmente assim, são gênios da bateria. Mas o que eu quero te dizer é que o teto desses caras me parece um pouco mais baixo do que outros gênios, eu quero te dizer. Quando os caras são menos chamados... E aí eu quero te dizer, talvez já esteja até queimando um pouco a largada aí, mas deixa eu aproveitar esse feedback aqui. Mas os caras são bem menos chamados para trabalhos, por exemplo, de gravação. Cara, se você é um músico de estúdio, assim, a gente está falando sobre músico de iniciante e tudo mais, mas assim, só porque eu falo, só para pegar esse link aqui, eu vou passar na frente, não. Cara, eu já peguei trabalho de bateristas que eu admirava, que eu admirei muito,
e que na hora de tocar, cara, o cara ficou 3 horas para gravar uma música, uma faixa. E aí o cara saiu, eu entrei para fazer um outro trabalho no mesmo estúdio, na mesma sala, estava tudo escrito, cheguei e gravei em 30 minutos. Porque, precisa resolver, vamos fazer isso, vamos dobrar isso, vamos fazer um overdub disso aqui, vamos fazer um efeito disso aqui. Por isso demora um pouco mais, não é só chegar e gravar em 3 minutos, né? Mas, assim, o cara perdeu o trampo e aí depois até falei, cara, você me desculpa, mas eu quero ser ético, o cara, eu gosto do cara, trabalho do cara, e não vou pegar. Mas o cara mesmo assim perdeu o trabalho porque o produtor falou, cara, mas eu preciso de um cara que faça as coisas mais rápidas. Então, a leitura, quando eu falo do código se abrir para você, também tem essa versão. A questão de você olhar e falar, cara, eu consigo... O produtor colocou lá. Às vezes, você vai pensar, você vai precisar ficar ouvindo a música para entender o momento da dinâmica. Agora está escrito. Não, as nuances musicais estão escritas. Então, isso tudo a gente não pode deixar de lado, que vai facilitar muito mais para quem lê do que para quem não lê. Agora, voltando, só para voltar um pouco mais nessa questão do iniciante, eu não vou ficar indo e voltando, não, mas é só porque eu peguei esse gancho. Eu acredito que é a mesma. Eu acredito na mesma questão de quem aprende a ler, sabe? Para quem é alfabetizado, cara. Você quer fazer frases, e aí eu vou pegar no meu instrumento. Se eu quero fazer frases, é muito mais fácil eu pegar coisas que já foram construídas, escritas, do que simplesmente sair batendo lata no meio do negócio, entendeu? Então, assim, eu pego algumas coisas que são escritas, mesmo que eu tenha um professor, um coach, alguém que me ensine, cara, se está escrito, eu levo o material para casa, é muito mais fácil do que eu tentar gravar na minha memória. Está escrito, eu vou levar escrito, eu vou levar para desenvolver em casa. Agora não, eu vou pegar, não, peraí, espera só mais um pouquinho que eu vou tentar decorar o que você fez. Beleza, agora eu vou levar para casa decorado para fazer. Cara, é um pouco mais complexo para mim. Sim. Entende? Assim, não sei o que vocês pensam nesse sentido. Já meio que puxando para o tópico, você falou do músico profissional. Eu acho assim, já entrando nesse tópico então, a leitura para o músico profissional, né? Sim. Meio que é quase o que você falou aí, mas acrescenta algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, se o músico é profissional, ele se considera profissional e ele não lê, eu acho que tá errado. Eu acho que tem alguma coisa aí que ele tem que repensar. Porque é o que você estava falando, o mercado, para quem não lê, acaba que ele se fecha, ele é mais fechado. Principalmente, por exemplo, sei lá, o cara toca nas grandes bandas, né, do mercado mesmo, sei lá, o sertanejo, né, enfim. Não sei se esses caras precisam ler 100%. Né? Eu acredito que eu conheço alguns que trabalham que leem, com certeza. Né? Agora, não sei se é, por exemplo, a grande maioria, né, se é um fator decisivo para o cara trabalhar, enfim, não sei dizer isso. Acho que você sabe dizer que você já trabalhou, né, Lucão, com esse mercado. Sim, eu tô de cabeça para baixo aqui, peraí. Voltou. Mas, por exemplo, pra gente que, né, que trabalha mais aqui dentro da cidade mesmo, assim, que tá gravando, né, que tá tocando em teatro, acompanhando cantor, arranjando, né, sendo compositor, a gente precisa da leitura em todos os trabalhos, não tem como. Como é que você vai compor alguma coisa hoje se você chega numa gig nova, né, e você quer mostrar pra sua gig, e aí? Você vai, cara, eu pensei o baixo assim, você vai lá pegar o baixo, sabe? Então difícil. Mesma coisa, você quer fazer um arranjo, tô fazendo um arranjo aqui, né, sei lá, de asa branca. E aí você vai lá e constrói, né, e pensa as ideias, mas e aí? Como é que você chega pro cara na primeira vista assim, toma, lê, né, vamos tocar isso junto comigo agora. Então, assim, é difícil, acaba que tem como fazer isso sem a leitura? Eu acredito que sim, mas você vai gastar mais tempo. Né? Aí talvez a leitura entre nesse sentido de você ganhar tempo, você ganhar praticidade, né? Igual, já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com vocês, de, sei lá, pegar uma gig em cima da bucha aí, o cantor ligar e falar, o cara caiu comigo aqui, tem 2, 3 dias pra uma gig, a gig importante de teatro, vamos te mandar, velho, vamos te mandar arranjo aí, vamos te mandar as coisas, você se vira aí, bora. Vamos ter um ensaio um dia antes. E aquela coisa, né? Se vira, né? Se vira aí. Se vira, se vira. Cara. Se vira. Enfim, segura essa bucha aí. Então, agora, se o cara não lê, o que vai acontecer?
Tem como tirar? Na mesma coisa? Tem como tirar. Né? Eu conheço também músico, do mesmo jeito, deu 3 dias pro cara tirar as músicas, 40, 30 músicas, ele vai tirar as 3 músicas. As 30 músicas em 3 dias. Vai chegar na gig e pronto. Mas isso depende do quê? De experiência profissional, depende né, da agilidade que o cara tem para decorar a música, que isso é uma coisa que não é todo mundo que tem também, é uma memória, né? Super rápida para decorar. Então a leitura, ela te salva em vários momentos. Então se você, o que eu imagino, se você é profissional e não lê, nem que seja o básico, eu não tenho uma leitura boa, assim, né? Eu não tenho uma leitura boa. Então a leitura é razoável, né, que consegue resolver problemas. É onde eu acho que o principal da leitura, a leitura para mim é isso, resolver problemas, ganhar tempo, ganhar praticidade. É o que eu acho. Né? É a minha opinião sobre Não, a concordo questão da plenamente. leitura no mercado, voltar para o mercado profissional já. Vai lá, manda ver. Eu concordo plenamente com o que o Matheus falou aí, né? Quando a gente fala de música profissional, cara, a gente tem que entender que fica meio que implícito aquela coisa do cara ser completo também, né? Então, assim, o lance da partitura, cara, é muito importante, né? Justamente para essa questão que o Matheus citou, de otimizar tempo, né? Para a gente ter trabalho, o cara às vezes liga em cima da hora, igual o Matheus citou. E é um exemplo clássico, né? Que acontece, eu acho que todo mundo passa por esse tipo de situação. Então, quando você se depara com esse tipo de situação, você tem uma partitura ali, você está ganhando tempo, você está otimizando o seu trabalho, né? E também tem aquele lado também, o músico profissional é aquele que também consegue desenvolver outras coisas, né? Então, assim, não só essa questão de leitura de partitura, mas também essa questão auditiva também, né? Como eu falei no início, é uma das coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo de música. Não adianta chegar o cara e falar assim, a não ser que o cara nasceu com vida absoluta e já um outro contexto, uma outra história. Mas para a gente, por exemplo, eu sei que o Lucão não tem, o Matheus não tem, eu não tenho, a gente tem ouvido absoluto, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Então, quanto mais tempo passa, mais eu desenvolvo meu ouvido. Né? E querendo ou não, para o músico profissional, essa questão de leitura de partitura é justamente isso. Otimização, campo de trabalho também, porque o cara tem contato, né, com escrita de arranjo, então o cara que tem um contato, o cara que faz partitura, ele pode trabalhar também escrevendo arranjo, fazendo arranjo para grupos, né, ou até mesmo para CDs, né. Então, assim, essa questão do músico profissional, ele precisa ser completo, né, ele precisa otimizar o tempo dele, né, até porque, imagina só, você pega 3 dias, 3 shows seguidos, você acha que você vai conseguir decorar, sei lá, 70 músicas, 90 músicas, tudo? Sabe, alguma coisa ali você vai ter que recorrer à escrita mesmo, né, para que você possa otimizar um pouco mais o seu tempo. Né? Você tem pouco tempo e tem muito repertório, a escrita ali ela vai te salvar mesmo nesse ponto. Né? Com toda certeza. O grande lance é esse mesmo, sabe? É você acabar assim, utilizar ela como uma ferramenta que vai resolver outras coisas, né? Outros problemas. Principalmente se você é profissional. Acho que é bem nesse sentido. Eu gostaria muito de ouvir um aluno, assim, alunos de cada um, assim, seria super interessante a gente perguntar isso depois e dar até um feedback aqui no canal, na próxima live, a gente pode fazer isso e falar, pô, a gente, sei lá, não sei como é que a gente pode fazer isso, que a live ainda está meio que, o formato ainda está sendo revisto e a gente ainda está fazendo esse formato, mas, cara, a gente pode fazer uma live um dia de perguntas e respostas. A gente pode fazer Sim, eu acho que seria interessante. E falar com a galera e falar, cara, olha só, o que vocês acham sobre esse vídeo que a gente está falando? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que é muito importante pegar esse feedback, porque assim, nós, embora tenha pontos que a gente vai discordar entre nós três, mas como músico profissional, a gente pensa muito igual, assim, todos nós precisamos ser músicos completos, não dá para ser... Não, eu leio, mas vai, pô, bicho, fui fazer a gig com a orquestra sinfônica, por exemplo, no show das mulheres. Como é que eu chego lá e erro uma leitura lá no meio de todo mundo na orquestra? Não dá. Então, depende também de onde você está, com certeza. Agora, o Matheus jogou a bola para mim do lance da gig do sertanejo. Cara, tem gig do sertão, bicho, que nenhum músico lê, mas tem muita gig por aí, bicho, que é assim... Todo mundo lê muito, a leitura muito top, não vou falar palavrão não, é muito top e
cara, é de primeira, assim, é absurda, a leitura é absurda mesmo, entendeu? Então, assim, o que eu acredito é, se você quer ser um músico completo, e aí, quando eu falei lá atrás, você vai aprender 10 vezes mais rápido, é literalmente nisso. Aí eu quero pegar esse gancho daquilo que vocês... Eu acho que foi o Lincoln que discordou um pouco de mim, mas porque talvez não foi tão abrangente, acho que naquele momento, mas eu quero pegar uma fala de vocês. Tá, vamos otimizar o tempo, ou dentro de estúdio, ou dentro de uma gig, ou quando pegar um repertório. Cara, o estudo também. Se o cara lê... Cara, eu vou ficar lembrando 1 milhão de exercícios. Não, faço minha lista lá de como estudar, o que eu vou estudar, que a gente já falou no outro vídeo. Se você não viu, é só correr aí no canal de qualquer um de nós. Você vai ver lá o que a gente falou sobre estudo. E aí o cara vai estudar, se ele ler, cara, os exercícios, você vai achar fácil os exercícios até na internet, sobre cada um dos instrumentos aqui. E aí você vai poder desenvolver muito mais, porque você sabe ler. Você não vai precisar só esperar outra semana. Seu professor te entregou o exercício escrito. Então, você levou escrito, você só precisa lembrar aquilo que você já leu. Agora, você tem que lembrar exercício por exercício, porque você não lê. Agora, quer dizer que a leitura é a coisa mais importante da música? Não. A coisa mais importante é tocar. Isso é óbvio, sabe? Eu vejo muito, eu via muito isso há muito tempo atrás, agora não acho que nem deve ter mais. Aqueles fóruns antigos que tinha, sabe? Na época do Orkut, vocês nem eram nascidos também, não. Sabe aquela coisa assim do Orkut? Não, mas na época do Orkut, sei lá, desses negócios, tinha os fóruns lá, os caras falando, cara, por que eu devo aprender a ler partitura? Pra que isso? Se eu quero tocar, cara, beleza, você tem que saber tocar. Mas se o seu teto não for tão baixo, meu irmão, se você quer realmente voar, você vai ter que ler, cara. É exatamente isso que todo mundo está falando aqui. Você precisa ser completo, você precisa pegar essas gigs. A gente fez o Goiânia Canto de Ouro, a gig do teatro, e foi isso, cara. Chega lá, são 5 artistas numa noite, repertório de 20 músicas autorais que você nunca viu na vida, e um repertório complexo, muita coisa boa, repertório muito complexo, e, cara, não dá para lembrar tudo. E tá valendo os 3, são 3 dias de show, uma turnezinha, 3 dias de play, e os 3 dias rodando, meu irmão, gravando, ou vai ou racha, e aí? Então você precisa botar toda a sua experiência, e a leitura é a que te salva, a que te faz escapar do laço mesmo da parada, sabe? É bem isso. Não, principalmente, é o que te permite ganhar dinheiro também, né? Entre aspas, porque se a gente não tem essa leitura boa, por exemplo, para participar de um festival estilo Canto de Ouro aí, você não vai pegar, porque você tem 3 dias de ensaio, 20 músicas para tirar, arranjo para tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é música. Então, assim, é meio que um mix. Se você não sabe, por exemplo, já levando para outros lados, mas ainda, né, mantendo um foco na leitura, se você não sabe, sei lá, improvisar o básico, se você não sabe tocar as harmonias, tocar uma levada de bossa nova, uma levada, né, de samba, uma levada de, enfim, que seja o básico, né? Se você nunca viu um forró na sua vida, então você chega lá, você vai ter esse tipo de repertório para trabalhar. Então, que meio que volta lá naquela coisa que a gente falou na outra live, né? Do lance do básico. A gente tá sempre com um básico bem estruturado, né? Bem feito. E principalmente, voltando para a leitura ela entra nesse básico. A gente tem que estar com a leitura, o básico dela bem feito, né? Mesmo que seja uma leitura, que nem eu falei, básica mesmo, que não seja, né, complexa, enfim, não tem uma agilidade extremamente rápida e tudo, mas saber ler acorde bem, no meu caso, a guitarrista, saber ler acorde bem, saber ler uma melodia, nem que seja o básico dela também, você não precisa sair lendo na primeira vista tudo, né? Esse é o ideal, mas a gente sabe que principalmente no Brasil, a gente estuda pouco, assim, leitura mesmo, falando da minha área mesmo, né, de guitarra. Cara, todos os alunos que eu tenho têm dificuldade com leitura. Não estou falando, né, assim, 1, 2, estou falando todos os alunos que eu tenho.
principalmente no Brasileiro, no conservatório, todos os alunos têm essa dificuldade com leitura, porque é um negócio que não é habitual do nosso instrumento mesmo, o que é uma vergonha, assim. É uma vergonha. Deveria ser uma coisa habitual, mas não é. Então a gente também tem que focar em deixar essa leitura básica, que seja para a gente conseguir ganhar dinheiro também, pegar muito evento, muita gig na semana, né? A gente tem que fazer muito dinheiro, tem que levantar dinheiro, tem que ter gig. Pô, é quinta-feira à noite, o cara te liga falando que você tem um casamento no sábado, tem 6 músicas que você nunca viu na sua vida. Você vai deixar de matar um cachê de casamento por causa disso? Aí é a hora que a leitura entra. A leitura vai entrar, pô, beleza. Escreve tudo, velho. Pega as que tá difícil lá, escreve, chega no casamento e mata a gig. Então a gente tem que estar com isso básico e preparado, com essa leitura preparada, porque senão a gente acaba que perde muito trabalho por causa disso. Né? Só complementando. O Matheus falou num ponto interessante aí, né? Que você chega numa gig, por exemplo, quando você estava falando do Canto de Orei, você chega numa gig para tocar 20 músicas autorais, o cara chega com uma partitura e você não sabe ler, você não vai tocar, você vai dançar, né? Aí você vai ser a bailarina da gig, né? Então, assim, você vê que é importante essa questão das leituras, né? Porque enquanto músico profissional, você tem que estar sempre preparado, você tem que estar pronto, né? Pronto. Para em qualquer situação você chegar e atuar, chegar e resolver o que precisa ser resolvido, seja para tocar de ouvido, seja para tocar, né, lendo, e como que a gente está falando lendo, que eu acho que é o ponto, né, principal mesmo aqui, cara, chegou o pastor para tocar lendo ali, você resolve o que tem que resolver e só segue, né, sem ficar, vamos dizer assim, até às vezes, quando depara com esse tipo de situação, que o músico não tem um contato tanto com a leitura, até às vezes meio vergonhoso, sabe? A gente se expõe também quando você faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que é por aí. Músico profissional tem que estar pronto em qualquer situação. Só fechando o tópico aqui, vou acrescentar mais um, né, Lucão? Mais um tópico aí, galera? Mais um, né? Vai lá, fala aí antes. Você ia falando? Não, ia só acrescentar. Você quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa aí? Não, pode acrescentar, vai lá. Não, acrescentar o tópico, no caso, para a gente, né, já ir. Vai lá, pode mandar. Vamos pro próximo. Eu queria saber, tipo, uma pergunta para vocês também. Como vocês estudam, né, para desenvolver essa leitura de partitura? Eu acho que cada instrumento ele tem uma versatilidade aí, uma maneira, acho que, específica de estudar. Então, é até bom a gente saber. Eu quero aprender com vocês também, para quem está assistindo também. Então, manda ver, Nicão. Começa aí. Deixa eu começar isso aí. Começa aí. Porque, assim, na verdade, cara, a leitura da bateria, ela é uma leitura rítmica, né? Então, assim, é uma leitura de várias vozes ao mesmo tempo, né? Então, a gente começa muito com leituras de... como todo mundo, Pozzoli, tem um livro chamado Vic Firth, que é de um cara, até marca de baqueta, né? A gente começa muito com leitura disso, assim, a galera da percussão e da bateria estuda muito esse tipo de método, esse tipo de leitura, e aí tem a leitura específica, que são várias vozes, que é uma partitura de bateria, né? Que aí a gente pode até colocar aí depois, aí, se der tempo, posso colocar aqui, mas é bem isso, sabe? A gente estuda, e aí dentro da leitura a gente tem vários aspectos que a gente vai ter que avaliar, que é forma da música, a gente vai ter que olhar os acentos, as nuances da música, enfim, o estudo ele é bem prático dentro disso mesmo, assim, sabe? Eu não sei o saxofone. Cara, é o seguinte, falando sobre como eu estudo, como essas coisas rítmicas aí, cara, eu gosto muito de me desafiar, às vezes, assim, com coisas que vão me fazer pensar. Eu gosto de pensar essa questão de leitura de partitura. Para mim, isso é muito racional, isso é matemático pra caramba. Então, quando eu deparo com situações de leitura, né, eu pego cada nota e vou observar onde é que cada nota se encaixa no tempo, né? Então, assim, para mim, eu resolvo as coisas desse jeito. Então, eu procuro a parte matemática, né, da música ali, da leitura ali,
para resolver meus problemas com a leitura de partitura. Então, quando eu pego qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de coisa que tem uma dificuldade de leitura um pouco mais alta, então eu nem toco, eu fico ali tentando entender como é que funciona cada ritmo que está ali na partitura, ali, matematicamente, e aí só depois que eu entendi que aquilo já está assimilado é que eu vou para a parte prática, que é a parte de execução daquilo. Então, assim, para mim, quando a gente fala de leitura de partitura, para mim é muito matemático. Eu não consigo, né, ver de outras coisas, de outra forma, tá? Mas também, se caso necessário, assim, muitas vezes eu também consigo essa questão sensorial, também eu consigo desenvolver, caso venha a precisar. Mas, para mim, é muito mais confortável para mim eu pensar de forma matemática. Eu não sei como é que é para você, Matheus, respondendo a sua pergunta. Para mim, funciona assim. Eu gosto de estudar isso de forma matemática. Sim, é só deixar claro. Essa forma matemática que você fala, por exemplo, você faz uma análise, né? Você pega e faz uma análise da partitura primeiro. Chegou a partitura, você faz uma análise. É isso? Aí você, pô, os ritmos... Exatamente. Por exemplo, citando um exemplo de como eu penso a parte matemática da música. Então, se eu tenho um compasso, digamos compasso quaternário, e ali eu tenho 8 colcheias nesse compasso, eu vou pensar onde é que cada colcheia se encaixa ali. Então, um embaixo, um em cima. Então, eu começo a pensar nessa parte matemática, essa divisão matemática. Pô, eu vou dividir. Se eu tenho semicolcheias, eu já vou pensar, poxa, 2 embaixo, 2 em cima. Então, essa parte matemática da coisa, quantas notas eu tenho em cada... Vamos dizer, teoricamente seria quantas notas eu tenho no tempo e quantas notas eu tenho no contratempo, eu gosto de visualizar isso, tá? Obviamente, hoje em dia, essas coisas são muito mais fáceis. Às vezes eu nem penso muito, já está muito mais natural. Mas, por exemplo, quando eu pego compassos aí, 7/8, que às vezes tem uma leitura um pouco mais complicada ali no meio, ali, aí eu pego e vou encaixar isso no tempo. Depois que eu encaixei, que meu cérebro entendeu aquilo, aí sim eu vou tocar. Entendeu? Então, eu gosto dessa parte matemática, né? Então, assim, quando eu aprendi, me ensinaram leitura de partitura, eu aprendi, como eu falei no início do vídeo, tive dificuldade com leitura de partitura e me explicaram de uma maneira como se eu dividisse o tempo. Eu tenho a parte de baixo, que é o tempo, e tenho a parte de cima, contratempo. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa, eu gosto de jogar para a parte matemática e ver quantas notas eu tenho no tempo, quantas notas eu tenho no contratempo, encaixo aquilo ali e resolvo a situação. Não sei se consegui deixar claro. Eu acho que tem, que eu acho que você está falando quase da parte rítmica mesmo, assim, o estudo, né? Sim. Né? Porque a parte rítmica, ela vai ter... Aí eu já estou entrando também no meio para dizer assim, a gente tem a parte matemática, resolver as polirritmias, né? Até tem uma coisa, um cálculo que eu faço para desenvolver as polirritmias, saber onde é que ele vai encaixar e tal. Isso aí é um vídeo que inclusive, já está sendo editado para o meu canal sobre como resolver as polirritmias. E depois o pessoal pode correr lá e dar uma olhada, que é legal demais, mas é muito específico, sabe, Matheus? É muito específico para cada instrumento. Sim. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim. Sim. Olha aí, tem exercício, ó, de leituras, né, que estão aqui, ó. Então, assim, são vozes, por exemplo, cada linha ali é uma voz, né? Então, mas se eu pegar bem específico nesse sentido aqui, ó, é um jazz que está escrito aí, né? Esse aqui, por exemplo, vou pegar esse aqui que está mais simples, o 10. Olha aqui, ó, aqui é uma voz da mão direita, né? Estou tocando no ride. Aqui eu estou pensando a mão esquerda na caixa. Então, eu tenho que pensar aonde vai encaixar cada um também. Aí, assim, depende do nível da leitura de cada um, né? Esse tipo de leitura facilita as vozes aonde vai ser o ponto que vai... o ponto de encontro das notas, né? Facilita. Mas, então, depende do que eu vou estudar e para cada coisa que eu vou estudar vai ter uma técnica diferente da forma de ler, né? Agora, se eu for pegar leituras como estudos de caixa, por exemplo, o que eu estava te dando de exemplo do Vic Firth e tudo mais, dentro desse quesito mesmo, é leitura rítmica pura, é coisa tipo estilo de Pozzoli, assim mesmo, assim, sabe?
Então, é o que a gente faz muito. Vou virar para você aqui de novo também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É leitura como se fosse leitura de Pozzoli mesmo. Só que cada um tem os acentos, tem as nuances. Então, assim, cada um vai ter aquilo que a gente vai ler, né? Que é coisa de caixa, aqui, dueto, tá vendo? Há duas vozes, voz de cima, voz de baixo, né? Direita e esquerda, enfim. Então, cada um vai ter uma forma estrutural de colocar para trabalhar, entendeu? É isso aí. Cara, interessante. Eu até separei 2 livros aqui, eu vou até abrir aqui. Vou deixar aqui no cantinho do vídeo. Não. Porque para guitarra, assim, por ser uma coisa não tão habitual, né? É claro que é o que eu estou falando, no nível profissional, muita gente lê, mas né, no nível, talvez iniciante ali, um músico que não seja profissional também, o cara que toca na igreja, né, um cara que, enfim, o cara uma grande maioria dos caras não lê. Então, eu separei 2 livros aqui que a gente utiliza muito na guitarra, que é um do Nelson Faria, que chama Exercício de Leitura para Guitarristas, que esse livro é excelente. Foi um dos livros que eu acho que mais me trouxe desenvolvimento da leitura. E o Leitura à Primeira Vista para Guitarristas e Violonistas, do Felipe Gerzoni. Esse também é muito bom, que ele também trabalha com cifra, então já tem leitura de acorde dele. Então, assim, 2 livros que eu indico para os guitarristas e violonistas que estão vendo a live aqui. São livros excelentes para desenvolvimento da leitura. Agora, questão de como que a gente estuda. Hoje eu também uso, por exemplo, os real books, né, os songbooks. Eu abro, sei lá, por exemplo, pego o Tom Jobim, songbook número 2, Tom Jobim, abro qualquer página lá, texto aleatório, cai numa página, vou ler essa página aí. Entendeu? Então, quando lá, vou ler a página. Né? Coloco bem devagar, metrônomo, né, lá atrás e tal. E eu estou estudando muito assim também, agora com práticas de repertório. Depois que eu estudei esses 2 livros, eu estou começando a estudar com práticas. Outra coisa, choro é uma coisa que eu acho muito difícil de ler, porque muita semicolcheia, né? Então é bacana porque te força a ler mais rápido e trabalha bastante as semicolcheias aí. Então eu também estou começando a estudar com choro, estou aplicando isso nos meus alunos do brasileiro. E mais no final do livro, esse exercício de leitura para guitarrista, o Nelson Faria, ele também trabalha com muita coisa com semicolcheia e também com notas com muita, como é que fala, alteração, né, bemol, sustenido. Então isso também a gente também tem que ter essa noção rápida, né, de mudar de colocar uma nota que não está na escala ali no meio e tal, da melodia. E é super bacana, assim. Agora, a questão de tempo de estudo. Eu estudo de 10 a 15 minutos disso por dia. A não ser, por exemplo, tem que fazer uma prova de leitura agora. Sabe? Uma coisa assim, um concurso, um negócio, aí você tem que se preparar mais. Assim. Agora, em questão de diariamente, eu estou sempre 10, 15 minutos. Fora, por exemplo, igual esses dias que eu estava tirando um repertório aí do Pat Metheny, para fazer uma gig, eu vou na parte, né? Vou na parte tudo. Então, eu estou estudando isso também. Estou estudando o repertório, então já estou estudando a questão desenvolvendo essas ideias aí de essa compreensão aí da leitura. Então, acho que é meio isso, assim, né? A gente tem o guitarrista que eu conheço de livro mesmo, para estudo, eu tenho esses 2, que é o exercício de leitura para guitarrista e a leitura à primeira vista para guitarrista e violonista, do Felipe Gerzoni. Agora, você falou aí, Lucão, um pouco, uma coisa que eu vou começar a experimentar é usar métodos de outros instrumentos na prática de leitura para guitarristas. Eu acho que também a gente vai ganhar muita coisa. Igual, já teve acho que ano passado eu fiz isso, né, Nico? Eu fui na sua sala lá e vi que você tava. Vi seu método. Sim. Pô, isso aqui eu acho que. Cara, isso pra gente vai ser muito difícil tocar, porque. Né, já. Um monte de. Cara, vou te dar só um exemplo. Só te dar um exemplo aqui, ó. Não vou nem falar o santo, mas vou falar o milagre. Vamos lá. Um professor nosso, que foi professor nosso na UFG, foi estudar no conservatório no Tatuí. E o cara falou, cara, eu queria estudar um pouco de ritmo brasileiro, me fala um método de piano para piano de ritmo brasileiro e tal. Ele falou assim, vai estudar o método do Nenê,
baterista. Ou seja, o cara estava estudando piano e ele falou assim, não, você quer melhorar ritmo brasileiro? Vai estudar o método de bateria do Nenê. Aí falou, não, e o que eu posso melhorar na parte de polirritmia? Porque eu queria fazer uns negócios diferentes. Então, cara, vai estudar. E aí ele pegou e falou um outro cara, um americano lá, não estou lembrado agora. Não sei se acho que é o Jim Shepard, se eu não me engano. Enfim, cara, essa é a grande sacada. Quando a gente falou sobre estudo no vídeo passado, foi bem isso. A gente poder ver que a música ela é universal e global e que eu posso aprender com os improvisos do John Coltrane, eu posso aprender com com o Pat Metheny lá tocando e eu vou aprender com esses caras todos, entendeu? E a música ela tá aí para isso, né? É bem isso mesmo. Na verdade, a gente não pode pensar, se limitar, né, cara? É meio complicado isso quando você se limita, né? Eu acho que o céu é o limite, sabe? Começa a subir. Então, você precisa ter um pouco de criatividade também. Então, quando você se permite, é igual o Matheus, por exemplo, pegou um método de saxofone para estudar as leituras, porque achou interessante as melodias que estavam acontecendo. Cara, você já saiu da sua zona de conforto, você já pegou uma coisa extremamente nova, você já está ali trabalhando um pouco mais, exercitando a sua mente com leitura. Então, essas coisas é interessante. Então, quando você faz, vamos dizer, se é que a gente pode chamar assim, de intercâmbio, né, com essa questão de métodos de trabalho, cara, você está o tempo inteiro, né, tentando evoluir, buscando ali. Então, assim, não tem como você não evoluir se você cada vez mais está gerando conexões novas, né, no cérebro. Sim. Isso aí, eu acho que é isso mesmo. Galera que está assistindo, acho que se não me engano tem 3 pessoas assistindo. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver, manda aí. É a hora, não é? Agora é a hora, né? que a gente já está quase encerrando já a live aí, a gente já passou de 60 minutos de live aí. Sim, então a hora é agora. Ó, já também avisar para quem está assistindo, quem está assistindo a live, quem está assistindo depois, deixa aí a sua pergunta, compartilha, né? Segue a gente, tá o link na descrição aí do Instagram. Cada um aqui tem um trabalho também no Instagram, então a gente faz um conteúdo diferente desse no Instagram, nas redes sociais. E é super importante, né? Divulgar e ajudar a gente nessa aí. Que, na verdade, a gente também está ajudando vocês. Então, é uma troca, né? Literalmente mútuo aí. Não? É aquela velha história, né? Ajuda a gente a ajudar vocês. Isso. Ó, já aproveitar, né, que já no segundo vídeo a gente já teve mais um problema. No primeiro vídeo a gente teve problema com imagem, com áudio. Hoje teve problema aí com transmissão. Mas é isso, é ao vivo. Eu vou falar que nem o Faustão lá, né? Ô, louco, bicho, ao vivo tem dessas coisas, né, bicho? O Faustão só lembra... Tá pegando fogo, bicho! É isso, velho. Ao vivo tem dessas coisas e a gente vai tentando aperfeiçoar aos poucos aqui. Eu acho que deu pau aqui na minha placa de vídeo, mas a gente vai dar uma olhada no meio da semana. E só queria aproveitar para lembrar vocês, então, toda terça-feira, às 21h21, a gente vai sempre fazer essa live aqui para vocês. Se você quiser ser, de alguma forma, informado que a gente vai entrar, você pode deixar aqui embaixo também seu contato de e-mail, se você quiser. Se não quiser deixar aqui, você pode deixar no nosso direct, nas nossas redes sociais, na minha bio lá, acho que na de todo mundo deve ter também, na minha bio você consegue entrar no meu canal do Telegram, você consegue falar comigo direct no Telegram também, no privado, enfim, dá para conversar com a gente muito fácil, bem simples. E é isso. Nós estamos quase encerrando aí já. Tem mais alguma coisa para falar, gente? Não, acho que é isso mesmo, cara. Né? Para quem está assistindo aí, espero que o conteúdo tenha sido muito importante para você, que você possa ter pensado um pouco diferente essa questão da importância de leitura de partitura, né? De tudo que a gente falou aqui.
E é como o Lucão falou aí, quem tiver dúvida também pode conversar com a gente lá no direct, né, do Instagram, pode mandar mensagem lá que a gente vai responder, né? Então é isso, galera. Sim, perfeito. Só acrescentando Vamos ficando por aqui. Então, já vou me despedir, galera. Muito obrigado. Quem tiver aí, quiser entrar também no meu contato aí, quiser ajudar com a live, com alguma coisa aqui, se você é um expert em live, enfim, no que você quiser montar parceria para esse projeto aqui, Triunvirato, a gente está aberto para fazer parceria com você. Se você é de alguma loja, se você é de, sei lá, de computador, de qualquer área, entre em contato com a gente. A gente vai ficar feliz de poder fazer essa parceria também. Espero que vocês tenham gostado. E terça-feira tem mais, né? Um abraço, eu fico por aqui, Lucas Ramos, aquele abraço. Valeu, galera. Marcos Lincoln aqui, aquele abraço. Valeu, né? galera. Vocês na próxima terça, aí, 21 e 21, para a gente fazer uma nova live com outro tema, né? E para a gente trocar uma ideia aí. E é isso. Valeu. Só complementando, já que a gente falou o tema, deixa a sugestão do tema aí embaixo, tá? Se você quer tentar com alguma dúvida ainda nesse tema, deixa também. Tanto eu como o Lucão, como, né, o Lincoln, a gente pode fazer um conteúdo para vocês no nosso grupo do Telegram ou no Instagram e responder essa dúvida sua, por exemplo. Ou, por exemplo, fazer uma live 2, né, parte 2, que nem a gente fez no outro. Quem quiser, coloca aí, ó, hashtag, né? Leitura de partitura 2, alguma coisa assim, a gente vai saber que vocês estão querendo mais desse conteúdo, né? Saber mais sobre leitura e para nós é excelente. Beleza? Então vamos finalizar, né, galera? Valeu todo mundo. É isso aí, beleza? Eu fico por aqui. Boa noite para vocês. Falou. Fui! Falou. Boa noite. Fui. Até mais. Valeu.